Aqui, cristãos na Nigéria, né? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmos 116:15. Genocídio puro. Mais de 6 mil cristãos nigerianos abatidos, principalmente mulheres e crianças. Uma covardia, né? Uma covardia que acontece em todo o planeta, né? E a gente estaria preparado para isso, irmão Alexandre? Para esse tipo de situação, já que nós, numa peneira de Deus, que é essa pandemia, que vai separar os meninos dos adultos, né, na fé, porque, na verdade, muita gente está dizendo, a gente ouve, conversa com um, com o outro, dizendo que está desanimado, porque, poxa, fiquei 3 meses em casa, 4 meses sem ir ao prédio da igreja, e desanimei. Aí fica aquela pergunta, né? Qual era a fé que ele nutria, que por causa de 3, 4, 5, 1 ano que ficou sem ir ao prédio, desanimou da fé? É claro que o ideal é estarmos juntos na comunhão, mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe com a graça de nos fazer entender que nós somos o templo, é para esses momentos. Nos momentos em que não podemos estar no templo físico de pedras, por alguma razão qualquer, no caso agora essa doença aí, a gente saber que a gente é igreja e que Cristo está vivo em nós. Agora, o que não pode é porque eu não fui ao prédio, eu perder a essência do Espírito vivo em mim. Que o avivamento é o Espírito vivo em mim. O avivamento não é só feito de demonstrações exteriores. O avivamento é para os momentos ruins, que estamos falando de perseguição, estamos falando de problemas, estamos falando de situações difíceis, estamos falando de isolamento, de deserto. E aí é que se mostra o quanto o Espírito Santo está vivo dentro de nós. Agora, se você pode, você deve estar no templo, deve estar no prédio onde se congrega para louvar ao Senhor. Por que fazemos essa diferença no prédio, né? Para fazer a distinção entre o prédio e a igreja que somos nós. Mas nós, como igreja, devemos estar no prédio, louvando ao Senhor, naquele templo preparado com tudo específico para estarmos ali junto com os irmãos louvar ao Senhor, quando podemos. Agora, quando não podemos, vamos desanimar por isso? Realmente fica complicado, né, irmão? Realmente, por exemplo, você pode pegar o exemplo de Paulo, ele estava preso lá com Silas na prisão. Lá não estava tendo um culto, mas tinha 2 pessoas que estavam reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Começaram a cantar, e o que aconteceu lá? Teve até aquele terremoto, né, que arrebentou até as portas das prisões lá. Então, a pessoa tem que ter o seu culto pessoal, a sua comunhão pessoal, para não ficar dependendo só da reunião. Até porque tem umas igrejas por aí, uns templos, que as pessoas se reúnem lá, dizem que é culto, né, mas tem umas coisas bem estranhas que não edifica, não fortalece, tem muita coisa de homem. Então, não é só porque você vai se reunir num templo que você vai, pronto, já estou fazendo tudo. Isso ali é só um ponto dentro do cristianismo. Tem essa questão da tua leitura, a meditação da palavra, oração, jejum, a tua prática diária, que é a piedade, né, que Pedro chama de piedade. Então, a pessoa, se ficar se baseando só em templo, essas pessoas aí já mostram que são fracas, irmão, já mostram sendo peneiradas. Faz parte daqueles meninos, como você falou, separados dos homens. E sobre a questão da perseguição, se a gente está preparado, se a gente for analisar, quando Estevão foi apedrejado, ele, pela graça de Deus, ele suportou aquilo ali, né? Então, se a gente for colocar nas nossas próprias forças, aquele homem ali é muito bom, por isso que ele ganha perseguição pelo nome de Cristo. Não existe isso. A pessoa só tem expressão dentro de si, e você está sendo fortalecido todo dia, por quaisquer tipo de tribulação, ele já está sendo aperfeiçoado para suportar coisas piores, né? Porque se ele realmente é de Cristo, ele não vai negar Cristo, nem com ameaça nem de tiro, nem de faca, nem de nada. Então, a pessoa que está mostrando que está se esfriando, ela vai negar Cristo de qualquer jeito, seja na perseguição fraca aqui no Ocidente ou na perseguição forte. Então, eu penso que é por aí. Porque, na verdade, acaba que essa situação de pandemia acaba demonstrando o que realmente a pessoa era, né? Não para que Deus saiba, mas para que ela mesma saiba que ela não estava aquilo tudo que pensava, né? Aqui o pastor Alexandre, seu xará, pastor Alexandre Simas, chegou aqui agora.
Ele botou ali, ó, muito boa a programação, pastor Jean, seu amigo, meu xará Alexandre, estão abordando com muita propriedade. Estou com vocês. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Aqui o irmão Evaldo falou desse filme. Eu já vi esse filme aqui, muito bom. Filme realmente de muita profundidade. Então, aqui, cristãos são crucificados, queimados e esmagados na Coreia do Norte. Que situação, né? Um cristão ser esmagado, crucificado, como se fosse assim, vocês creem nesse Cristo aí, então vou crucificar vocês tal como ele foi crucificado. É uma situação muito difícil que a igreja vive lá, naquele país, e nós aqui estamos enfrentando algo só de algumas autoridades que estão querendo que a igreja fique em casa, mas não estão proibindo até agora que a igreja faça uma live, como nós estamos fazendo aqui, que fale sobre as coisas de Deus, faça um culto online. Não estão proibidos isso ainda. É claro que tudo tem um caminho. Eu acho que esse tipo de proibição que o STF está fazendo é um caminho para as coisas darem um início para começar a piorar. Se a gente não se manifestar, a igreja não colocar, é claro que isso vai vir com o tempo, mas que seja mais lá para frente. Não é que porque as coisas vão já acontecer que nós vamos ficar de braços cruzados esperando todo mundo vir e arrebentar com a gente. Nós temos que lutar, né, como a igreja sempre fez, para manter o evangelho sendo falado. Né? Se a igreja fosse unida assim, no sentido de institucionalmente, né? E o pessoal soubesse a força que tem, desde o início do ano, lá do ano passado, que teve uma coisa que acontece também. No ano passado, teve muito líder, muito pastor que ficou omisso e deu legalidade para político achar que ele manda e desmanda em tudo, verdadeiro tiranete. A gente está vendo aí, muitos aí saindo do armário aí, só desejo tirano, né? Tem uns aí que deixaram bem claro. Aí eles estão agora mostrando a tirania deles e, inclusive, querendo fechar culto, que é uma coisa essencial. A fé da pessoa não é uma coisa que a gente usa assim de vez em quando, como dá vontade, quando tem o que fazer, não é um lazer. O ato de culto é essencial, e está lá na Constituição. A liberdade de culto ela é inviolável. Aí rasgaram, como já estão rasgando por outro motivo, né, que a gente já sabe muito bem, que acontece aqui na justiça do país. Esse é só mais um capítulo deles rasgar a Constituição para fazer o que bem entender, para perseguir. Se a igreja fosse, de novo, como eu falei, unida institucionalmente, elas tinham peitado, isso não tinha acontecido, porque a maioria esmagadora do povo aqui no Brasil é cristão, seja católico ou evangélico, protestante. Eu não sei porque o pessoal aceitou calado assim tão fácil. Poucos foram os que se manifestaram. Um deles foi o Silas Malafaia. Uns criticam ele, falam coisa dele, mas uma coisa eu tenho que dizer, ele se posiciona. Isso é verdade. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem que a política está com muitos políticos corruptos, né? E que alguns cristãos vão para lá e se corrompem, e vai se afastando e dizendo que não pode se ter cristão na política. Porém, se os bons, que o cristão tenta ser, né, o máximo possível, seguir a palavra do Senhor, se quem tenta seguir a palavra do Senhor se afastar dos locais onde tem autoridade para reger as leis do país, ou do município, ou do estado, quem vai assumir isso serão realmente os maus, digamos assim, os ímpios que estão com outros interesses, né? O pastor Alexandre colocou aqui, ó, Deus está chamando pessoas que estão dispostas a viver uma fé sem ter santuários, prédios, se assim for necessário. Exatamente. Enquanto podemos estar no santuário, estaremos no santuário. Mas o chamado do Senhor é para que sejamos algo fora, né? Sejamos cristãos, mesmo que não tenhamos o santuário. A igreja viveu sem santuário por muito tempo, né? Fazia os seus cultos nas casas, fugindo, né? Como estão lá os nossos irmãos lá no Oriente. Então, realmente é preciso que a gente entenda o que é a nova aliança. A nova aliança é que nós somos o templo e que isso é muito mais além
do que realmente estarmos num local reunidos. É você poder, por exemplo, na antiga aliança, você tinha todos aqueles rituais que você deveria fazer, né? Que eram sombra do que veio Cristo se cumprir em Cristo. Mas hoje nós não precisamos mais daqueles rituais externos. Tudo está interno, está dentro de nós. E isso faz com que entendamos que o Senhor está morando dentro de nós. Mas isso não deve servir também de motivo para ser um desigrejado, desinstitucionalizado, um fora de igreja. Nada disso, também não é motivo para isso. Porque ainda aqui no Brasil, principalmente, não vivemos isso, né, Alexandre? Para não precisarmos estar no local nos reunindo. Como eu falei, eu tenho falado aqui comigo, para quem convive comigo aqui, quem vai se desviar, se apostatar, irmão, já vai encontrar qualquer desculpa. Desde eu não me cumprimentou, não deu para o Senhor, até eu não tem que ficar por causa da situação da doença aí, tem que ficar em casa mesmo, tem que ter racionalidade, e com isso ele vai se esfriando até o momento que ele apaga completamente, aí não retorna. Se retorna, é igual o Paulo fala, nos últimos dias, muitos apostataram da fé, dando ouvido a espírito de demônios, doutrina de demônios, e procurarão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Esse pessoal vai até voltar, só que é com interesses escusos. Então, quem vai querer achar desculpa para poder ficar fora, para se esfriar, para apostatar de vez, ele vai estar se segurando em qualquer coisa, inclusive nessa situação atual. Olha essa notícia aqui, olha. Mulher paralítica rasteja por 5 quilômetros para ouvir o evangelho em tribo africano. Meu Deus do céu. Às vezes a gente tem carro na porta, moto, bicicleta, a igreja está a 5 minutos caminhando e a gente está arrumando desculpa para não ir para a igreja, enquanto essa mulher está paralítica e rasteja por 5 quilômetros. Não é 5 metros, não. 5 quilômetros para estar cultuando a Deus. Isso é exemplo para nós, né, meu irmão? Com certeza. Você vê que quando a pessoa quer, ela professar a fé dele, quer participar de uma reunião, de um culto, né, que o culto quer invocar o nome de Cristo, invocar o nome de Deus naquela reunião. Ela faz o que for. E quando a pessoa ela quer achar desculpa, ela também vai achar desculpa que for. É por isso que a gente tem que sempre usar esse pessoal como exemplo, no caso esse exemplo que você deu agora, para não ficar se agarrando em nada nessa terra, para dizer, não, mas o que importa é a gente tem que se precaver agora, porque tem gente que está usando essa desculpa já desde o ano passado, né? Aí, depois não reclama que está a situação daquele jeito, está se esfriando na fé, aí não tenho força, minhas forças acabaram. Eu já vi gente falando isso aí, né? Mas vai ver como é que é a vida dele diária, como é que ele busca Deus, como é que é a consagração dele, se ele depende só daquele ato que para alguns se torna tipo ritual, imagina. Eles vão por ritualismo, eles aprenderam que tem que cumprir aquele ritualismo de ir, quando estivesse pagando promessa, quando estivesse pagando, batendo ponto. Aí a vida diária dele é de qualquer jeito. Essas pessoas aí... É que eu costumo sempre dizer, falo às vezes aqui na igreja, que a gente não deve se comportar como se estivesse num culto de corpo presente. Né? Só de corpo presente. Mas a alma não está ali, o espírito não está ali, ele está lá fora, a cabeça está lá fora, vem só para bater um ponto. Não, na verdade, quando se comporta dessa forma, e que chega um momento desse, que tem que ir para casa por um momento, como teve o ano passado e estão falando agora de novo, essa pessoa que veio só por um ponto, ela não consegue se firmar, porque a base está em estar no local só, e não em estar entregue a Deus, em estar realmente buscando o Senhor, em ser igreja, em viver o evangelho pleno da maneira que tem que viver. E às vezes o que acontece é que o diabo, ele é muito sagaz e vai deixando a pessoa, aos primeiros momentos, ela muito bem. Ela vai enchendo ela de razões e vai deixando a vida dela tranquila por alguns tempos. Eu comparo isso ao filho pródigo, e quando ele saiu com a herança do pai, da casa do pai,
ele ficou bem até ele ir gastando a herança do pai. Enquanto ele tinha a herança do pai, ele está ficando bem, ele não sentiu falta de nada. Enquanto a gente está com saúde, que é a herança do pai, enquanto você está com seu emprego, que é a herança do pai, enquanto você está com tudo funcionando direitinho na sua vida, que é a herança do pai, tá beleza. Mas o diabo está deixando você se engodar. Até que as coisas vão acabando, e aí você vai se ver tendo que cuidar de porcos, tendo que ir para um chiqueiro para cuidar de porcos e querer comer aquilo ali, mas ninguém dá nada. Aí, alguns ainda têm a bênção de se ligar e falar, eu vou voltar para a casa do pai, mas muitos de lá ficam mesmo. Infelizmente, né, meu irmão? Certeza. E a gente pegar sempre o exemplo lá de Israel no deserto. Né? Aquele pessoal estava sendo mantido por Deus, estava vendo milagres, estava sendo protegido, estava sendo guiado, tinha um líder, né? Deus colocou Moisés como intermediador, mas mesmo assim ele estava provando ao mesmo tempo. E o pessoal se achou com toda essa bênção, essa proteção, muitos se acharam reprovados. Tanto é que só entrou os filhos deles, daquela geração, e só Josué e Caleb, daquela geração dos que morreram. Então você vê que tem gente que está enganado, que acha que Deus não está vendo essa situação, não está provando o coração de cada um nessa situação difícil. Ah, com certeza. Se Deus tirou o povo, levou no deserto, e ao mesmo tempo ele estava levando para uma bênção, mas ao mesmo tempo provando, né? Provando o povo para ver, para o povo mesmo ver, não é para Deus ver, é para o povo mesmo ver se eles querem Deus da maneira que eles pensam que querem. Porque no final das contas, Deus já sabe de tudo. E às vezes a gente vê as pessoas levando uma vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse uma eternidade longe de Deus, e se fosse longe de Deus, é só uma coisa de você não ter benefício, você não vai ter malefício. Às vezes está passando isso até no meio do povo de Deus, porque falar no Lago do Fogo já virou uma coisa meio antipática, meio desnecessária, vamos botar assim, dentro da igreja, como se estivesse assustando os seus membros, assustando o povo que está ali te ouvindo. Aí você já não fala mais do Lago de Fogo. E a igreja cada vez mais se afasta, né, do Senhor, porque a apostasia é o afastamento do Senhor e não necessariamente o afastamento da igreja. E você tocou agora num ponto que eu estava querendo lembrar, né? Uma coisa que eu estava assim, eu tenho que falar disso aqui, só que eu tinha esquecido. Né? Como é que os pastores, os líderes espirituais, seja pastor, pregador, seja o que for, está preparando o povo? Está preparando o povo só para receber bênção? Que a conversa hoje em dia é isso, né? Ou é a teologia da prosperidade e agora a teologia da autoajuda, que o pessoal chama de teologia coach, né? Eu chamo de autoajuda. É um pessoal que não se sinta bem à sua volta, como você pode se sentir melhor com as pessoas ao seu entorno, como você pode se sentir bem consigo mesmo, como é que você pode se autodesenvolver, né? Então, esse é da linha dos coaches. E da linha da prosperidade, como você fala, o pessoal já conhece. Então, é desse jeito que o pessoal está sendo preparado. Aí, quando vir e se abater a luta ferrenha, que o irmão me perguntou, e agora eu vou responder dessa outra forma, é assim, vai peneirar esses fracos, que estão sendo preparados para esses líderes fracos também, e ambos vão cair na mesma vala. E os fortes, que estão fortalecendo com a palavra, não depende só do que essas pessoas chamadas líderes dizem, mas o que eles conhecem na palavra, estudam todos os dias, vão se fortalecer nisso, né? Isso que vamos perder por esse motivo.